Querer levar para o anormal tudo que exorbita da maioria medíocre é sufocar a evolução, fazendo do tipo humano mais comum, de valor duvidoso, o tipo ideal. É crime querer esmagar embaixo o que não se compreende, este por incomum e confundir, colocando igualmente fora da lei o subnormal e o supernormal. Fenômenos que estão simplesmente antípodas um do outro. Ou seja, você está fora da curva normal, pode estar acima ou estar abaixo, está fora. Então, considera a mesma coisa, o subnormal do supernormal, né? Do que está além e do que está aquém. E está fora, desconsidera-se, né? E a gente tem que saber distinguir uma coisa da outra, né? Sem falar nas injustiças históricas, delineia-se ainda hoje, por vezes, o tipo humano que tende a supernormal. É o terceiro tipo de homem, como vimos. É um tipo de personalidade que representa, por maturidade de instintos, refinamento moral e intelectualidade superior, a assimilação ocorrida dos mais altos valores espirituais, a aquisição das qualidades mais úteis à convivência social, constitutivas do edifício das virtudes, a formação realizada do tipo a qual tende a humanidade em seu desenvolvimento. Inteligência, dinamismo, excepcional sensibilidade e percepção do belo e do bem. Uma retidão em que se fixaram os mais altos ideais de honestidade e altruísmo, que são um índice de grau de evolução, uma atitude superior que cimenta o conjunto social e funciona no organismo coletivo. Todos sinais de nobreza de raça, de uma aristocracia de espírito. Vamos dar prosseguimento aí que a gente comenta tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma sensibilização dolorosa que revela o esforço de novas adaptações, o tormento de um ser que geme sob o peso de violentos deslocamentos biológicos, a rebelião de um funcionamento orgânico não habituado, e não sabe submeter-se às exigências que um psiquismo preponderante impõe, na improvisada dilatação de suas potencialidades. Se hoje aparece como um fraco, acumula em si qualidades e poderes espirituais que um dia admite-luão entre os futuros dominadores do mundo, ao passo que os normais, aos equilibrados nos ciclos das funções animais, restará, por seleção natural, a função dos servos. Se o gênio apresenta uma tendência à neurose, é porque seu temperamento de vanguarda, que assume o risco da preparação das verdades futuras e executa uma grande função no equilíbrio da vida. Se em sua própria emotividade e afetividade, intensas demais na exaltação da inteligência e da sensibilidade, na moral primorosa, existe algo de ultra refinado, como da raça aristocrática que, por estar madura demais, agoniza e morre. Socialmente, é um fermento precioso de sensibilidade e atividade, uma centelha de vida entre uma massa de medíocres, onde predomina a inércia e a vida, que não sabe senão manter-se e reproduzir-se, fechada nos ciclos de suas funções animais. Ele fala bem dessa questão do ser humano que está acima, né? Que tem uma compreensão muito mais perspicaz e que, por conta de não ser entendido, ele sofre também. Além do mais, que ele coloca uma questão diferenciada, ele coloca como se a própria biologia, né, que como se diz assim, a genética, a estrutura animal, força ele às necessidades animais, né, e isso é sofrimento para ele, porque ele quer superar essa questão da dependência material, né, e isso é muito sufocante, pelo menos é isso que deu a entender, né. Você imagina que quando Jesus estava preso na cruz, parecia que ele que era o prisioneiro, parecia que ele que era que estava preso àquela situação. Obviamente uma imagem simbólica, né? E ele era o mais livre que estava ali,
né? Você vê Francisco quando, nas suas peregrinações, né, quando ele, naquela música A Perfeita Alegria, né, em que ele coloca justamente que quando você consegue superar essas necessidades físicas em prol de algo muito superior, né, aparentemente aquilo ali é um grande sofrimento, né? Obviamente que é um sofrimento físico, mas para o espírito superior, aquilo é, como se diz, fichinha, né? E assim, eu estava vendo, né, estava ouvindo a leitura, e ele, nessa descrição do super-homem, do sub-homem, ele vai descrevendo a própria humanidade, né, aqui na Terra, né, da época dele e da nossa época ainda, né, que a maioria ainda está nesse último ponto aqui, né, do fechada no ciclo das suas funções animais, que é uma realidade. A maioria das pessoas querem viver a sua vidinha, ter as suas benesses de acordo com o que a Terra pode oferecer e não estão preocupadas em entender o que significa um mundo espiritual. E ele vai descrevendo isso, né? Esse desenvolvimento, né? Que é a nossa própria caminhada, né? Que a gente vai aumentando a nossa consciência, a nossa compreensão das coisas, vai modificando a forma como a gente vê, entende e passa a agir de formas diferentes, né? Então é uma descrição, aproveitando um ponto do que ele está falando, que ele vai descrevendo a própria humanidade em si, do meu ponto de vista, né? O que eu acho interessante também é que, apesar de eles estarem além, eles são quase invisíveis, no sentido de... ele não vai se dizer que é o tal, né? Francisco, em nenhum momento, ele dizia que ele era o melhor de todos. Ele falava que ele era o servo menor, né? E assim vai também, né? Quando o sujeito começa a entender um pouco mais e ele quer se mostrar, eu sou o tal, né? Aí foi assim, não é por aí, né? Isso me lembra aquele filme Advogado do Diabo, né? Com o El Pacino, né? E o final é muito legal, né? Porque ele consegue, o advogado, o rapaz, ele consegue se desvincular do dito diabo, e o diabo no final fala assim, peguei ele pela vaidade, né? Pelo orgulho de achar que ele é melhor do que os outros. Não sei se vocês lembram do finalzinho dele, que é muito, muito interessante. A crítica que ele faz, né? E essa coisa, né? Ele fala isso, né? Ele se desvincula, né? Aí o que o diabo faz no finalzinho mesmo? Tudo bem, eu vou te pegar mais na frente. A paciência, né? Você acha que se livrou? Você não se livrou, você deu um jeitinho de sair da sala agora. Mas eu vou abrir outra porta que você vai entrar. Por isso que é vigilância sempre, né? Vigilância sempre. Esses seres delicados foram e são constrangidos a viver num mundo de todos. Que terrível choque para eles reserva a luta do tipo comum, vazio de escrúpulos e de sensibilidade, que se conduz tão brutalmente. São generosos e honestos, não sabem prostituir a alma todos os dias para obter vantagem imediata. Vivem daquilo que o mundo verá somente daqui a milênios, e pagam caro sua superioridade. A dor, caminho das grandes ascensões, é sua companhia mais chegada. Neles a natureza humana, que morre para dar a vida ao psiquismo super-humano, sofre o tormento da agonia e, com uma afetuosidade intensa e incompreensível aos normais, implora desesperadamente ajuda para não morrer.
O mundo ri, mas já foi selado pela palavra do grande entre os grandes. Pai, perdoe-lhes, porque não sabe o que fazem. O homem, e lembre que ele falou isso preso na cruz, né? O homem julgado inconsciente, triste herança à normalidade. Tanto maior é o espírito, mais forte ele sabe bater a dor para a sua ascensão. É lei da natureza que as grandes criações sejam filhas das grandes dores, que o processo das criações biológicas mais fecundas seja mais trabalhoso, mais cheio de esforços. Existe trabalho mais forte que o de vencer a inércia biológica, superar no atavismo o impulso de forças milenares? O interessante que eu achei aqui é: o mundo verá somente daqui a milênios, né? E às vezes a gente fala assim, não, vai ser nessa geração que vamos fazer uma transformação, né? Isso leva tempo, né? Como se diz assim, o sujeito fica o tempo todo pensando numa grande transformação do planeta, que durante a pandemia, após a pandemia, toda a população do planeta iria mudar, né? Não mudou, né? Muitos mudaram, muitos começaram a ter uma visão mais forte, né? Mas o mundo como um todo ainda, a inércia é muito grande para a mudança, né? E a gente tem que ir mudando, mas não temos que só ficar pensando na nossa própria mudança, né? Temos que lutar e batalhar para a mudança da sociedade. A gente fala assim, não, eu vou me transformar, eu me transformando, eu transformo a sociedade. Sim, mas depois que você se transformar, se você não atuar, se não descer do alto do morro e como ele diz aqui, viver junto à multidão, né? Para que você passou aqui? Isso aí que você falou é interessante, que eu me lembro quando ainda não se falava tanto dessa coisa de transição planetária, né, que de vez em quando apareciam uns posts na internet, né? Não, o segredo que Chico contou para não sei quem, que vai abalar o mundo. Parecia aquela história das cartas das crianças de Fátima, que tinha entregue o Papa, que, devia trazer o fim do mundo, né, se abrisse, né? Aí se começou a falar, começou a se dizer, não, que é um milênio, que vai dar pelo menos 1000 anos. E não porque o Pietro Baldi falou isso agora de milênios, mas é uma coisa que eu também já fui acordando para essa realidade. Essa coisa de período de transição planetária, tem muita gente que eu conheço, até, digamos assim, com certo conhecimento, que acha que realmente é quase que estalar dedos. E cada vez mais eu vejo que isso vai demorar muito mais tempo do que a gente possa imaginar. Porque é muito lento o processo. Não o processo da transformação em si, coordenado pela espiritualidade, mas a mudança de mentalidade de nós que estamos aqui. É muito lento, é muito difícil você ir percebendo e ajudar os outros a ir percebendo as mudanças. Então, essa coisa de... a gente acabando de ler a série do Divaldo, né, que é só sobre transição planetária, no sábado, e dá uma impressão de que a coisa está assim, que nem pipoca na panela, né? Aquela coisa pulando que vai acontecer, mas a impressão que eu tenho é que mal começou o processo ainda. E a gente está achando que a pandemia, as outras, o tsunami na Ásia, essas coisas estão limpando, que já está vindo, que semana que vem já vai estar melhor. Eu acho que eu concordo plenamente, são milênios até isso, você acordar, abrir os olhos, estou num mundo de regeneração. Quando você vê historicamente, quando você vê a história da humanidade, né? Porque tem o livro Sapiens, que vai
contando toda aquela história da humanidade, aí é que você diz assim, tem chão ainda. Tem muito chão para a gente pisar para frente, porque ele volta 15 mil anos, não sei quantos mil anos, e vai mostrando o quanto que é lento todo o processo, né? E aquela coisa meio histórica. Não fala nem da espiritualidade em si do homem, né? E aí é um processo muito lento mesmo. É claro que quando a gente vê a história, principalmente a gente que viveu essa mudança nos últimos 40 anos, né, se a gente voltar 40 anos atrás, na década de 70, 80, a diferença é, assim, principalmente em termos de tecnologia, estou falando em termos de moral, de moralidade, tudo, mas mesmo quando você vai falar na questão do aspecto moral, né, há 40 anos atrás, quando que a gente ia pensar que ia ter uma passeata antirracista, anti-homofóbica, antimachista, de proteção da natureza, direitos iguais para todos, em que... Quando que a gente ia imaginar isso? Realmente nós somos um crescente muito grande. Em termos de tecnologia, então, a gente olha para essa criatura aqui, né, e o poder de computação desse bichinho aqui é maior do que o do computador que levou o homem à Lua. Isso de fato é fantástico. Quando que a gente ia imaginar, há 40 anos atrás, que a gente poderia estar aqui, um no Rio, um no Recife, outro em Brasília, conversando como se estivesse um do lado do outro? Era inimaginável a gente pensar nisso. Até aquela série De Volta para o Futuro, ele colocava no futuro, né, eles usando o telefone como normal, né, mas era um telefone que era um único telefone para a casa toda. Ah, o telefone é para você, papai. Aí ele ia lá atender o telefone, já era até alta tecnologia, mas era um telefone para toda a família, não era um telefone individual como é hoje. Cada um tem o seu telefone. Realmente, em termos de tecnologia, houve assim um crescente enorme. Em termos de alimentação, hoje todo o alimento que se produz no mundo é suficiente para alimentar 20 bilhões de pessoas. Nós somos 8 bilhões. Então, se passa fome, hoje a gente tem consciência. Não tem por que alguém passar fome. Não tem por que alguém passar frio. Não tem por que alguém morar no relento. Porque nós temos alimento suficiente para alimentar toda a população do planeta. Temos vestimenta para vestir toda a população do planeta. Então não faz sentido ter gente que não tem o que comer durante o dia, né? É inadmissível isso, né? E a gente está começando a se... assim, isso não é possível, não faz sentido, né? Então você começa a questionar essas coisas. E isso começa a incomodar muita gente. Então existe uma contraparte muito violenta no sentido de que não, você tem que dar privilégio para poucos e a maior parte tem que trabalhar com 40, 50, 60 horas por semana, um trabalho desgastante, né? E você começa a repensar sobre essa questão, né? Se você se esforçar, você consegue qualquer coisa, como se o cara que estivesse naquela britadeira ali, 40 horas por dia, aquele barulho infernal, se ele não estivesse se esforçando ali, ele... Então, ou seja, a gente começa a repensar isso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acredito que vai levar milênios, o planeta está passando por uma transformação muito grande, né? Mas só que não é coisa assim de 1 ano, 2 anos, 3 anos que é a transformação. Ela leva séculos, né? É bem grave para quem vive nesse mundo e com esses labores, quer acrescentar à luta exterior de todas a tensão dessas grandes guerras interiores e conter no centro de si mesmo, não um cérebro aliado e amigo que ajude na conquista material, mas um cérebro com objetivos diferentes. Não acompanha, mas agride a vida, transforma-lhe
o trabalho, complica-lhe os obstáculos, aumenta o sofrimento e acrescenta às dificuldades do mundo exterior o enorme peso do drama interior, que por si só já é suficiente para esmagar o homem. Então, o sujeito fala assim, quantos problemas mentais a gente está tendo ultimamente, que sempre existiu, só que agora está patente, né? Agora a ciência está chegando perto, né? Está vendo que existe um mundo muito além do mundo material, que é tão importante quanto, né, o mundo interior. E, como se diz, a doença do século, que é a depressão. Por que a depressão? Antigamente as pessoas não ficavam deprimidas, né? Não ficavam ansiosas, claro que ficavam, só que agora você pode externar isso, porque você pode falar dos seus dramas. Será que há 200 anos atrás você não precisava de psicólogo, você não precisava de terapeutas, né? Claro que precisava, né? Só que hoje você consegue, ou seja, você começa a perguntar para si mesmo, a questão do conhece-te a ti mesmo, que é milenar, da época de Sócrates, muito antes de Sócrates, né? O conheça-te a ti mesmo, em todas as culturas se fala que a busca para a transformação. Outro dia eu estava escutando aquele sujeito que trabalha com viagem astral, me fugiu o nome dele agora, que tem na internet, aí do Rio de Janeiro. Ele falando, não, de São Paulo, ele é de São Paulo. Ele falando sobre que uma vez ele perguntou, ele faz muita saída astral, ele perguntou para os espíritos superiores assim, qual é o nosso destino? Aí o espírito respondeu para ele assim, ele começou a rir e falou assim, nós não sabemos. Como? Vocês não já são... Não, falta muito ainda para a gente entender, né? E certa vez a gente perguntou para esses espíritos de superluz, e aí, o que eles responderam? Fala aí para eu poder escrever aqui. Nós não entendemos a resposta deles, né? Então, conclusão, mesmo que eles respondam, a gente não vai entender, né? Quantas palavras que sua voz fala aqui através do Espírito Balde e que a gente não entendeu, né? E falou coisas extremamente profundas que provavelmente daqui a 10 anos a gente for ler de novo e fala assim, poxa, eu não tinha entendido isso, né? Por quê? Porque ele fala numa linguagem que a gente tem que ter maturação interna, né? Quando a gente tem... eu falo assim de física, né, que é a minha área, né? Eu vou explicar para alguns alunos que vai perguntar sobre mecânica quântica, né? Eu nunca entendi mecânica quântica. Eu falei assim, então, é isso mesmo. Você não explicou, professor? Isso, você agora está entendendo a profundidade da coisa, né? Você não falou nada, isso, agora você é papa em quântica. E é isso, a gente parece que sabe que o modelo é um bom modelo, que representa bem a realidade, mas a gente não entende por que ele representa bem a realidade, o que está por detrás daquilo. Então, a gente vai se transformando, fizemos essas tecnologias aqui, 90% dessa tecnologia é devido à mecânica quântica, né? E mesmo a gente não entendendo direito como é que por que ela funciona, né? E a mesma coisa, a gente vê essas palavras do Balde aqui, 90% a gente fala assim, não entendi nada do que esse cara está falando, mas os 10% que a gente entendeu, ótimo, vamos trabalhando com ele, e aos poucos a gente vai despertando 11%, 12%, né, por aí. Acho que o mote é exatamente esse, né? A nossa capacidade de entender tudo isso que está ao nosso redor, o que vem pela frente. Que quando você falou da tecnologia, né, que tecnologicamente o mundo evoluiu e a vida é diferente, isso é indiscutível. Mas o quanto serviu para unir a humanidade? Ao contrário, segregou ainda mais e tornou as pessoas mais individualistas.
Isso é inegável. O celular, então, é o maior causador de desagregação familiar que existe. E tudo isso, aquela questão do... Existia pessoas deprimidas no passado, tanto quanto hoje, só que não se levava em consideração? Talvez sim, talvez não. A vida era mais simples e as aspirações e as necessidades eram extremamente diferentes. Então, hoje em dia, se fala muito, né, dessas doenças de aspecto autista, da depressão como a doença do século, que estão muito relacionadas ao isolamento das pessoas também, que foi uma das causas dessa tecnologia que foi surgindo e foi tornando as pessoas individualistas e donas do seu próprio destino, entre aspas. Então, nem isso a gente pode navegar com muita certeza, porque a gente não sabe direito, né? É a questão da nossa incapacidade de compreensão, até do que já aconteceu há muito tempo, porque tu falou do livro aqui, de um monte de coisa que a gente não entende. Tem 100 anos, praticamente, que ele escreveu o livro, e a gente continua não entendendo. E a nossa capacidade de entendimento, a tecnologia, o mundo se modificou imensamente depois que ele escreveu isso aí. Então, eu acho que a coisa é exatamente essa. A gente acha que sabe ou acha que tem que racionalizar para entender, quando não adianta. E aí eu lembro muito do Miramês, quando ele fala como é que é? Na coleção que ele tem, né, de filosofia espírita, que é Debatendo o Livro do Espírito, várias questões. Ele dá uma explicação assim, bem, desculpa a palavra, mambembe, e diz que não adianta se preocupar com isso, não vou entender nada, é perda de tempo, se preocupa só em desenvolver o amor, não sei o quê. E você começa a entender por que ele faz isso, exatamente por tudo isso que o Paulo falou agora. E contou, eu sei que de quem você está falando, mas também não estou conseguindo lembrar o nome. Que não é porque o espírito superior, conversei com o espírito superior a quem? Superior a mim, que sou um idiota, um mongo. Mas, pô, é superior a nível de quem? Então o cara também não sabe. Aí ele perguntou ao mais alto, também não sabe. Aí a gente chega àquela conclusão óbvia, né, que a gente vê, quem sabe? Deus. Dá para conversar com Deus? Sei lá, talvez daqui a sei lá quantos bilhões de anos. Na área do Paulo, cada planeta para se desenvolver, são quantos anos que leva? Diga, Gláucia. Gláucia? Ela levantou a mão, mas está fechado. Oi. Oi. Gasparetto. Não? Não, Gasparetto é um cara que trabalhou muito com Gasparetto, ele está vivo agora. Ele faz um programa sobre viagem astral em São Paulo, mas ele era do Rio. Né? Ah, tá. Não, meu fone não está funcionando, gente. É o Wagner Borges? Isso, Wagner Borges, isso mesmo. Né? Eu gosto muito de ouvir ele falar, que ele quando fala assim, ele fala assim, quando alguém vai falar assim, nossa, você entende muito. Que isso, eu sou botafoguense. Ih, é mesmo, então. Ele fala assim, eu sou um mané da roça. É muito legal, e é isso mesmo. Nossa, 8h31 já? Paramos aqui bem no meio do caminho aqui, né? Vem aqui. Não, Quer tá terminar bom. o parágrafo? Vamos parar, porque aí fica melhor, né? Que tremendo problema se tornará uma vida assim traçada, suspensa entre a luta exterior e a interior, ambas sem tréguas? O deslocamento das aspirações humanas e o emborcamento dos valores comuns isola e vergasta.
A realidade sensória insulta o sacrifício. O presente não quer morrer para dar lugar ao amanhã. O corpo para o espírito, o tangível para o imponderável. A construção de uma alma nova exige um grande esforço no deslocamento do eixo da vida e a revalorização de si mesmo em um nível mais alto. Muito interessante. A próxima frase já diz aí o que a gente vai trabalhar semana que vem.